Olá, gente, eu sou o Tavison Oi, gente, eu sou a Clássica. e hoje vamos apresentar as funções para vocês. No caso, a gente vai apresentar a definição de função, domínio, contradomínio, conjunto e imagem. Bem, a gente pode definir as funções como a gente pode relacionar uma função no nosso cotidiano. O exemplo mais simples que a gente pode relacionar, no nosso caso, será, vamos dizer assim, uma corrida de carro, de táxi. Uma corrida de táxi versus a gente paga, no caso, o quantidade de quilômetros rodados. No caso, a gente pode relacionar isso no cotidiano dessa forma, sendo, por exemplo, a cada 1 quilômetro a gente paga R$ 5 por cada quilômetro rodado. Então a gente pode definir, a gente pode relacionar uma função, isso é uma função, relação a essa relação. Tipo, a gente vê que esse termo aqui fica fixo, que no caso é os R$ 5, e ele equivale a 1 quilômetro. Ou seja, quando a gente vai variando a quilometragem, no caso o valor também vai crescendo, o valor a ser pago. A gente pode determinar esse preço assim, vamos dizer assim, o preço da corrida, a gente vê que realmente é o preço da quilometragem vezes a quantidade de quilômetros rodados durante o trajeto. Bem, a gente pode, numa função, a gente pode determinar que o P, no caso, o preço da corrida, para o X, que no caso o X determina a variável de valores, a variável de quilômetros rodados de cada durante o trajeto no táxi. Esse 5 aqui corresponde ao preço da quilometragem, ou seja, é um preço fixo, dependendo de cidade ou cidade, no caso, o preço da quilometragem do táxi rodado, e aqui é a variável x. Então, a gente pode descobrir uma variável para 5 quilômetros rodados, vamos dizer assim, a gente determina que P de 5 é igual a 5 vezes 5, que no caso é a variável. Então, assim, se isso aqui fosse 6, aqui seria 5 vezes 6, se aqui fosse 7, seria 5 vezes 7, porque essa é a variável, ou seja, quando nessa função que varia é a quantidade de quilômetros rodados. Bem, então para P de 5 igual a 25, a gente conclui que a gente devemos, segundo essa notação da função, a gente determina que R$ 25 é o valor a ser pago. Bem, mas para isso a gente precisa de uma definição, vamos dizer assim, a definição da função real, vamos dizer assim. Que no caso sejam A e B conjuntos, no caso sejam A e B conjuntos não vazios, uma função de f de A em f de B, no caso f de A em B, ela também pode ser descrita dessa forma aqui, f, função de f função é igual a de B. Em uma relação no qual cada elemento de A associa-se a um único elemento de B. A gente pode ver isso vamos agora botar exemplos de não funções, no caso que não ocorre essa associação a um único elemento de B, podemos determinar assim. Podemos observar que, tipo aqui, esse primeiro elemento do conjunto A, em relação ao conjunto B, esse primeiro elemento aqui, 0, ele tem mais de um correspondente em B. Então, ele não se associa somente a 1, ele se associa-se a 3. Então, por esse motivo, ele não é uma função, por existir esses vários valores, vamos dizer assim, essas várias respostas para esse termo de A. Esse também não se encontra nenhuma função, porque existem elementos que não estão interligados em B. Ou seja, existem elementos em A, existem elementos do conjunto A que não têm ligação com o conjunto B. Então, ele não é uma função, porque todos os elementos de A têm que ter pelo menos uma ligação em B. Esse aqui, embora exista o número 4 que não tem ligação, ele se encontra no conjunto B. Então, ele é uma função, porque todos os elementos de A, podemos observar aqui, eles têm pelo menos uma ligação em B. Então, é uma junção. Uma função, aliás. Esse aqui também é uma função, porque, embora exista, vamos dizer assim, dois correspondentes em A um único correspondente em B, ainda é uma função, porque ele ainda corresponde, vamos dizer assim, todos os elementos estão interligados a pelo menos um, no caso, aqui, esses dois estão interligados a um, mas isso não é levado em consideração. Bem, vamos determinar os primeiros exemplos. No caso, o exemplo 1. Responda as perguntas e construa um diagrama de Venn. No caso, a função vai ser A para B. As primeiras perguntas são: onde fica o Congresso Nacional? Qual a capital do Brasil? E a letra C, qual a capital de São Paulo?
A gente podemos observar que existe duas respostas iguais aqui e uma resposta, vamos dizer assim, diferentes, porque sabemos que o Congresso Nacional fica em Brasília e a capital do Brasil também é Brasília. No caso, esse diagrama ele se dará assim. Existe dois correspondentes, tanto a pergunta A quanto a pergunta B. Existe o correspondente Brasília. A pergunta C corresponde a São Paulo. E mesmo com essa, vamos dizer assim, essas duas perguntas direcionadas a uma única resposta, ela ainda é uma função. No exemplo 2, vamos dizer assim, construa um conjunto em relação às perguntas e respostas, sendo F de A para B. Bem, a primeira letra, no caso, é qual é o código do BBB 21? E a letra pergunta B é quem ganhou o BBB 20? Podemos saber que a resposta do BBB 21 é Juliette, Camila e Fiuk, e a resposta do B é a Thelma. Quando a gente faz a relação, a gente observa que a resposta A existe mais de um correspondente em B, vamos dizer assim, do conjunto B. Porque quem ganhou, no caso, a primeira resposta, existe três respostas que compõem o pódio. Então, dessa maneira, como está aqui, uma pergunta se obtendo três respostas, ela não é caracterizada uma função. Bem, dentro das funções existem as suas classificações, que a gente pode ver nesse esquemazinho aqui, a gente onde pode observar. É a função ou a função simples, ela podemos observar que não sobra ninguém em A, né? É um critério básico para ser função, é que não sobra nenhum elemento em A e só sai flecha de cada elemento em B. Ou seja, todos os elementos de A estão interligados pelo menos em um elemento de B. A função injetora, ela acontece quando ocorre de sobrar um elemento em B. Sobrar um elemento aqui em B porque não existe, não pode, por exemplo, 1 ligar por 3, porque não seria uma função. Então, sobra um elemento em B. No caso da função sobrejetora, ela não faz ao contrário do que anteriormente. Ela não sobra nenhum elemento em B. Todos os elementos em B existem correspondência em A e todos os elementos de A existem correspondência em B. No caso, a função bijetora ela é injetora e sobrejetora, ou seja, todos os elementos de A correspondem a um único elemento em B. Podemos ver, por exemplo, aqui, essa daqui sobrejetora, ela tem o termo 2 e 3 interligado ao 5. Nessa bijetora, ela não ocorre isso, porque todos os elementos, vamos dizer, 1 está ligado ao 4, o 2 ao 5 e 3 ao 6. Então, ela é uma bijetora. Bem, partindo das divisões, a gente vai aprender agora o que seria o domínio da função. Bem, o domínio é formado por todos os elementos que dominam os possíveis resultados encontrados para B em uma função. Ou seja, o domínio, no caso, pode ser o conjunto A, representado aqui como conjunto A, mas também pode ser o conjunto X, no caso, é o que determina. É aquele que todos os elementos têm que estar interligados a B. É aquele que, se não, por exemplo, se esse aqui estiver não conectado a B, isso aqui não é uma função. Então, ele realmente domina e ele domina os valores que corresponderam a B. Ele também domina, vamos dizer assim, a função, em caso que será a de relação entre A e B, que isso é determinado pela função de f. Então, esse é o domínio da função, que no caso é o correspondente a, que posteriormente vocês vão aprender o que seria esse segundo elemento aqui, esse segundo conjunto. Então, gente, agora vamos falar um pouco sobre o contradomínio e imagem de uma função. Bem, o contradomínio é o conjunto em que encontraremos todos os números que podem ser relacionados aos elementos do domínio por meio da função f. Ficou bem difícil de entender essa frase, mas eu coloquei aqui um desenho bem bonitinho para vocês entenderem melhor. É um desenho de uma função de f de a em b. Então, como vocês já viram anteriormente, o conjunto A que vai representar o nosso domínio. E já o nosso contradomínio vai ser o conjunto B. Vai ser toda essa parte aqui, ó, que está em verde. Todos esses pontinhos que estão dentro do conjunto B. É bem fácil de entender o que é o contradomínio, não tem nenhum segredo. Já a nossa imagem vai ser um subconjunto do nosso contradomínio. Então, a nossa imagem vai estar aqui dentro do conjunto B.
Só que, diferente do contradomínio, a imagem tem que ter alguma relação com o domínio, com o nosso conjunto A. Então, para vocês entenderem um pouco melhor, a nossa imagem vai ser todos esses pontinhos que tem alguma setinha ligando eles ao conjunto A. Então, o primeiro pontinho faz parte da imagem da nossa função, o segundo também, o terceiro também e o quarto também. Já esse último pontinho, ó, vocês estão vendo que não tem nenhuma ligação com o nosso conjunto A. Então, ele não faz parte da nossa imagem, ele só faz parte do nosso contradomínio. Vou mostrar um exemplo para vocês agora, para vocês conseguirem assimilar melhor todas essas informações. Ó, esse exemplo. Dados os conjuntos A igual a -3, -1, 0 e 2, e B igual a -1, 0, 1, 2, 3 e 4, e a função f de A em B, definida por f de x igual a x mais 2, determine a imagem de f. Então, o que é que ele quer nessa questão? Ele quer que a gente pegue os valores de x, que no caso é o domínio, e aplique na função que ele deu aqui, e que esses valores que a gente conseguir vai ser a nossa imagem. É só isso. Vou mostrar para vocês como é fácil. Primeiro, eu fiz um desenho do diagrama, porque fica mais fácil de entender. Aí eu coloquei aqui, ó, peguei o conjunto A que ele deu e coloquei todos os valores, ó, -3, -1, 0 e 2, tudo que ele deu na questão. Peguei o conjunto B e coloquei aqui os valores, bem bonitinho. E, como eu já disse, o nosso conjunto A vai ser os valores de x, que é o nosso domínio, e o conjunto B vai ser a resposta que a gente vai conseguir quando colocar esses valores de x na nossa função, que é o nosso contradomínio. Ó, coloquei isso na tabela. Aqui, nessa primeira coluna, eu peguei todos os valores do nosso domínio e coloquei aqui, ó, que no caso são os nossos valores de x. E na segunda coluna, eu coloquei aqui a nossa f de x, que é igual a x mais 2, que foi o que ele deu na questão. Daí, ó, quando você aplica esse valor de x, que é o -3, na nossa função, fica -3 mais 2, que é igual a -1. Aí eu coloquei aqui. Quando você coloca -1 na nossa função, ó, fica -1 mais 2, que é igual a 1. Quando você coloca 0, fica 2. E quando você coloca 2, ó, fica 2 mais 2, que é igual a 4. Então, toda essa coluna aqui, ó, essa segunda coluna, vai ser a imagem da nossa função. Ó, fiz aqui um desenho, peguei os mesmos valores que ele colocou lá na questão, os valores de A e os valores de B, e aqui eu interliguei, ó. Como a gente viu na tabelinha lá, ó, quando você coloca o -3, a função é igual a -1, quando você coloca -1, a função é 1, e quando você coloca 0, a função é 2, e quando você coloca 2, a função é 4. Daí, no caso, ó, ficou sobrando dois valores, né? Aqui, o 0 e o 3. Então, o 0 e o 3 não entram na nossa imagem. Ele entra só no nosso contradomínio, ó. Aqui, ó. D de F é o domínio da função, é igual a, que é esse conjunto aqui. O CD de F, que é o contradomínio da função, é igual a B, que é esse conjunto aqui. E a imagem de F vai ser todos os valores que a gente conseguiu, ó. O -1, 1, 2 e 4. Bem fácil de entender. Ó, coloquei aqui um segundo exemplo. É um pouquinho mais difícil. Na verdade, não é difícil, é só pensar mais um pouquinho. Ó. Seja a função f de r em r definida por f de x igual a x ao quadrado menos 7x mais 4, calcular os valores reais de x para que se tenha a imagem igual a 2, a menos 2. Então, o que é que ele quer na função? Então, o que é que ele quer nessa questão? Que diga. Ele quer que f de x seja igual a menos 2. Ó, vocês estão vendo que ele fala a imagem igual a menos 2. Então, o nosso f de x, que vai ser a nossa resposta, tem que ser igual a menos 2. Então, que é a primeira coisa que vocês vão fazer? Vocês vão igualar
a nossa f de x a menos 2, ó. Botei aqui, ó. Peguei nossa f de x ao quadrado, menos 7x mais 4 igual a menos 2. Tudo certo? Aí aqui, ó, passei o menos 2 para o lado esquerdo. Aí ficou x ao quadrado menos 7x mais 6, porque o menos 2 vai passar somando, igualei a zero. Daí vocês estão vendo que a gente conseguiu aqui uma equaçãozinha de segundo grau. E para resolver, a gente tem que aplicar na fórmula de Bhaskara, né? Só que antes disso, a gente tem que achar o delta. Coloquei aqui a fórmula do delta, que é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. O nosso b vai ser o número que está multiplicando x. O nosso a vai ser o número que está multiplicando x ao quadrado. E o nosso c vai ser um número que não tem nenhuma letra perto dele, multiplicando ele. Então, ó, ficou menos 7 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 6, que deu aqui, ó, quando vocês fizerem a continha, isso vai dar delta igual a 25. Aí, já que a gente já achou o valor de delta, agora a gente passa para a fórmula de Bhaskara, ó. A fórmula de Bhaskara é essa daqui, que é menos b, mais ou menos raiz de delta dividido por 2 vezes a. Então, aqui, ó, a gente tem que calcular primeiro somando a raiz de delta e depois subtraindo a raiz de delta. Então, a gente vai achar 2x. Ó, calculando o primeiro x, a gente tem que, ó, menos 7 mais raiz de 25 dividido por 2 vezes 1. Lembrando, ó, lembrem sempre de colocar o sinal. Vocês estão vendo que aqui está negativo. Aí, quando menos com menos dá mais, vai ficar mais 7, mais raiz de 25, que é 5, dividido por 2. Quando vocês fizerem essa continha, vai dar que x1 é igual a 6. E no x2, a gente vai subtrair a raiz de 25, ó. Menos 7, menos raiz de 25 dividido por 2. Aí, quando vocês fizerem, ó, vai ficar mais 7 menos 5 dividido por 2. E isso vai dar 1. Então, o que significa? Se a gente pegar os valores 6 e 1 e colocar na nossa função, ela vai ser igual a menos 2. Ou seja, a imagem da função vai ser igual a menos 2. Então, a resposta dessa questão é 6 e 1. Certinho? Então, gente, foi isso essa aula. Espero que vocês tenham entendido. Estudem muito para conseguir entender mais. Façam muitos exercícios. A gente vai deixar um link com um formulário com as atividades para vocês fazerem. E essas atividades também vai contar como presença. É isso. Bons estudos.